Oi, estudantes lindos do meu coração, eu sou a Madu e esse é mais um vídeo aqui no canal. Gente, carnaval tá chegando, vamos ficar aí muitos dias de boa, né? E hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo de matérias de humanas. Vocês sabem que eu sou apaixonada pelas exatas, mas a matéria que eu mais gosto da área de humanas é a literatura. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a Semana da Arte Moderna, também conhecida como a Semana de 22. Então fica ligadinho que a gente vai aprender mais sobre isso. Bom, quem chegou no segundo ano e não estudou isso, tá meio atrasado, porque geralmente a gente estuda isso no segundo ano. A Semana de Arte Moderna foi uma semana revolucionária, foi conhecido como uma revolução. Por quê? A arte daquela época, principalmente na Europa, em lugares que a arte já tinha se manifestado de formas diferentes, a arte era completamente, como é que eu posso dizer, rígida, era completamente presa, não era uma coisa liberta, não era uma coisa que as pessoas se expressavam de uma maneira mais livre do jeito que elas se sentiam melhores para expressar. Era uma coisa bem fechada. O que acontece? No Brasil, chega uma pintora chamada Anita Malfatti, o nome dela, vocês podem pesquisar. Ela vinha da Alemanha, sendo que esse movimento de liberdade, de expressão, já tinha chegado na Alemanha. Só que no Brasil era completamente complexo. A arte era totalmente fechada, era uma arte taxada, era uma arte consideravelmente chata, vamos se dizer assim. O que acontece? A Anita Malfatti chega no Brasil e começa a expor os quadros dela da maneira que ela tinha feito lá na Europa, onde ela aprendeu que ela podia se libertar, que as pinturas poderiam ser coloridas, como a pintura que ela fez mais conhecida foi o Homem Amarelo. Vocês podem pesquisar, que é uma pintura dela que deu o que falar, foi uma bafafá na época. Então, eram coisas que causavam polêmica, vamos dizer assim. As pinturas da Europa que vieram para o Brasil naquela época era uma coisa polêmica, era uma coisa que taxava, que confrontava, e era muito, muito chato. E isso aconteceu no início do século XX, certo? O que aconteceu? Depois que esses jovens aprenderam na Europa, eles aprenderam que a arte poderia ser livre, o que acontece? Acontece a chegada de vários jovens artistas. Além da Anita Malfatti, outros jovens chegaram no Brasil. E aí que a gente vai ver, vai surgir outra coisa agora que também faz parte dessa história. Bom, depois que esses jovens chegam no Brasil, surge a vinda das vanguardas europeias, ou seja, eram movimentos que tinham vindos da Europa que estavam chegando no Brasil. Eu não me lembro de todos, mas se eu não me engano, é cubismo, dadaísmo, expressionismo, aí tem o futurismo e tem mais um, acho que é o expressionismo. Então, todas essas eram cinco vanguardas europeias. Todas essas expressavam uma maneira diferente de arte. O futurismo era obras totalmente assimétricas, eram coisas estranhas que queriam mostrar o futuro. O cubismo era coisas, já o próprio nome fala, era coisa bem simetria, aquela coisa bem formulada, sabe? O expressionismo, a gente pode ter o exemplo do quadro O Grito. Se vocês pesquisarem aí, vocês vão ver o quadro O Grito. Ele é um quadro expressionista das vanguardas europeias da época. O dadaísmo também, na época do dadaísmo a gente teve aquela obra do Mictório, que deu o que falar, lembra? Tudo isso é vanguarda europeia, gente. Então o que acontece? Resumindo, esse povo louco vem da Europa, começa a botar tudo isso no Brasil, o povo do Brasil tava naquela arte chata. O que acontece? Entra os protagonistas da Semana de 22, que é Mário de Andrade, Anita Malfatti, teve a Tarsila do Amaral, que ela não participou, mas as obras delas estavam nessa semana, e entre outros, várias pessoas que foram protagonistas. O que acontece? Se reúne vários artistas, como esse que eu tô falando, eles eram artistas da época, se reúnem e começam a dar ideias
de fazer uma Semana da Arte. Essa semana aconteceu no Teatro de São Paulo, em 1922. E o que acontece? Eles começam a combinar, vamos fazer uma Semana da Arte. Só que como que eles iam fazer isso se o Brasil vivia naquela arte padrão, que nada podia ser mudado, que tudo podia ser, tem que ser daquele jeito para sempre. O que acontece? Eles alugaram o teatro e do dia 13 ao dia 17 de fevereiro aconteceu a Semana de Arte Moderna, com quadros expressionantes como O Grito, como O Homem de Amarelo, como o Abapuru, da Tarsila do Amaral, que também é muito famoso. Todas essas obras estavam lá, além das obras que eram as obras que eram leituras, livros, poesias, totalmente chocantes, coisas que eram confrontantes àquela época. E assim, gente, aconteceu a Semana de Arte de 1922. Se a gente for estudar profundamente, tem muita coisa, muita gente que participou. Teve as vaias de quando eles foram ler as poesias, as pessoas vaiaram, jogaram tomates nele, fizeram totalmente a revolta contra aquilo ali. Só que, depois dessa Semana da Arte Moderna, que deu choque no público, o Brasil se tornou algo totalmente diferente. Se tornou, depois daquele dia, foi um marco, sabe? Do modernismo brasileiro. Então, depois desse dia da Semana da Arte Moderna, o Brasil foi considerado de literatura modernista. Então, assim, isso é um breve resumo do que aconteceu. Eu falei bastante coisas importantes, espero que vocês gravem isso, que a Semana da Arte Moderna foi marcada por esse aspecto confrontante, esse aspecto de arte nova, arte moderna, colorida, cores, misturas de formas. Eram coisas totalmente absurdas para as pessoas daquela época, né? Mas como eu tô falando para vocês, além desse caso, depois da Semana da Arte Moderna, antes disso acontecer, aconteceu um caso chamado, que foi o caso da Anita Malfatti com o Monteiro Lobato. O que aconteceu? Ele era totalmente conservador. Quem já estudou a história de Monteiro Lobato vai entender que ele era um cara totalmente conservador e ele era totalmente contra essa arte moderna. O que acontece? A Anita Malfatti, como eu falei pra vocês, chega da Europa e vem expor as obras dela no Brasil. E aí, o que acontece? Ele expõe a Anitta, ele fez uma crítica enorme no jornal, dizendo que a obra dela era um escândalo, que as pessoas não deviam nem dar moral para aquilo ali, porque aquilo ali não era arte, arte era só o que eles estavam fazendo, tá entendendo? Era uma coisa bem assim. Ele chocou muita gente com essa crítica e depois disso, as pessoas que eram a favor da obra dela se levantaram mais ainda, então isso ajudou mais ainda pro modernismo chegar no Brasil. Então, gente, esse é um breve resumo da semana de 22, que é a Semana da Arte Moderna. Vocês têm que guardar coisas principais. Isso não serve só tanto pro ensino médio, quanto também pro Enem, porque isso cai no Enem, modernismo brasileiro, literatura. Então, vocês têm que guardar que aconteceu em 1922, entre os dias 13 e 17 de fevereiro, que os protagonistas foram Mário de Andrade, Anita Malfatti, Oswald de Andrade, a Tarsila do Amaral. Todas as pessoas foram protagonistas de obras novas. Lembre das vanguardas europeias, que foram as 5 que eu falei: cubismo, dadaísmo, expressionismo, futurismo, e tem a outra que eu não me lembro agora. Mas são 5 vanguardas europeias, vocês podem pesquisar que vocês vão achar. Pesquisem o caso da Anita Malfatti com o Monteiro Lobato. E não esquece que a Semana da Arte Moderna foi um marco do modernismo brasileiro. Então ela veio para justamente quebrar aquela arte totalmente cheia de regras, totalmente cheia de padrões e totalmente quebrar mesmo, romper os paradigmas que deixavam a arte do Brasil aquela coisa parada na mesmice. Então esse foi o intuito da Semana da Arte Moderna e, com toda certeza, o intuito deles foi obtido, né? Que depois desse dia, o Brasil foi considerado, a partir desse dia, temos uma literatura modernista no Brasil. Então, guardem essas informaçõezinhas importantes, anote aí, se você for anotar no seu caderno, anote
essas principais notícias, e depois eu vou trazer mais uma aula sobre o modernismo do Brasil, o que aconteceu, quais eram os romances, protagonistas e tudo mais. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a primeira aula de literatura. Não é uma aula, né? É um resumo, assim, básico de coisas, de papéis importantes que você tem que guardar para fazer alguma prova ou para se preparar para o Enem, entre tanto. Então, eu espero muito que vocês gostem. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o like, compartilha para quem você conhece que quer estar estudando pro Enem, que está estudando modernismo. E é isso aí, tá? Um beijão no coração de vocês e até o próximo vídeo. Beijo!